E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser para fazer análise do projetor VP8, pessoal. E como vocês podem ver, existem duas versões diferentes, onde a única coisa de diferente que existe é a cor. A gente tem um preto aqui e a gente tem um branco aqui também. E no vídeo de hoje a gente vai fazer análise, vai falar sobre a qualidade de vídeo, de áudio, se esquenta ou não esquenta muito enquanto eles estão ligados, como é que é jogar videogames nele também. E enfim, pessoal, esse foi o vídeo. A gente também vai falar aqui se fomos taxados ou não fazendo a compra dos projetores e tudo isso no vídeo de hoje, então vamos nessa. Sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link para vocês estarem conferindo o preço desses dois projetores no mesmo site onde a gente aqui do canal também fez a compra. Então caso vocês tenham ficado aí interessados, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Vamos começar então falando sobre a aparência do projetor. Como eu falei no começo do vídeo, existem duas versões, uma preta e uma branca. Particularmente falando, eu achei a branca mais bonitinha, digamos assim, mas eu acho que eu iria preferir comprar a preta porque é algo mais discreto. Eu acho que também fica menos marcado, menos sujo, se for acontecer de sujar, por exemplo. Mas enfim, existem as duas versões. Em relação à construção do projetor, eu achei que a construção em si ficou boa, ficou legal. Entretanto, tem algumas coisas que eu acredito que poderiam ser diferentes. Aqui na lateral, por exemplo, a gente tem a entrada, a saída de ar, no caso. Eu vou pegar o branco, acho que fica mais fácil de ver. Aqui na lateral, por exemplo, a gente tem a saída de ar, só que a gente tem uns furos meio grandes aqui e não possui, por exemplo, nenhuma redinha ou nada do tipo. A gente consegue ver dentro do projetor quase, o que eu acho meio estranho. Particularmente falando, fico mais preocupado com a possibilidade de entrar algum bicho, alguma barata ou alguma lagartixa dentro do projetor. Particularmente esse é meu medo. Eu acho interessante ressaltar que aqui atrás a gente tem uns furos menores, e apesar dos furos serem menores, aqui eles colocaram uma rede. Eu acho que essa redinha que eles colocaram aqui, eles poderiam ter colocado lateralmente aqui também. Eu acho que dá alguma segurança a mais. Eu já vi alguns casos, não de projetores, mas de outros produtos, que entra bicho dentro, sabe? E acaba comprometendo o aparelho. Eu acho que seria legal se tivesse uma rede. E outra coisa que eu acho que também vale mencionar em relação à construção. Como eu disse, eu achei que a construção do aparelho em si é legal, mas, tipo, se a gente dá uma balançada, a gente consegue ouvir que tem alguma coisa batendo, sabe? Em relação aos dois. Então a construção do material eu diria que é ok, né? Mas dava para ter algumas ressalvas ali, algumas coisinhas que poderiam ser melhor. Vamos mostrar aqui atrás para vocês, eu acho que não ficou tão claro. Agora as entradas que ele possui. Ele possui HDMI, duas entradas USB, possui AV, um auxiliar, né, no caso P2, e também possui um VGA, caso você queira conectar através de VGA, e basicamente esses seriam as conectividades dos projetores, né, do projetor no caso, porque é só um, só muda a cor entre eles. Ainda em relação à aparência, eu acho que vale a pena mencionar que ele possui aqui em cima botões, ou seja, a gente não fica refém só do controle remoto, a gente pode controlar o projetor através dos botões, o que eu acho bem legal. Eu só acho que os botões poderiam ser mais autoexplicativos, sabe? Eles não são tão autoexplicativos assim. Às vezes eu ficava na dúvida o botão que era para selecionar a opção do lado, por exemplo. Mas enfim, eu acho legal ter essa opção. Em relação à construção do material em si, é aquilo que eu falei. Eu achei que é boa, apesar de poder ter aquelas ressalvas lá. Também vale a pena mencionar, vou falar mais disso depois, que é em relação aos ajustes, né? Ele possui dois ajustes de imagem, que é o ajuste de foco, que é esse primeiro aqui, e aqui a gente tem outro ajuste que é para ajustar o ângulo da imagem. Caso você coloque o projetor assim, você consegue fazer o ajuste manual, mas para frente eu falo disso no vídeo. Vamos falar então agora da qualidade do áudio do projetor, né? Quando você está vendo um filme ou jogando um jogo de videogame, se o áudio dos projetores são bom ou não. Bem, eu diria que não é muito diferente dos outros projetores da Blitzwolf. A qualidade do áudio eu diria que é ok, mas não é o suficiente, por exemplo, para você ficar imersivo, assim como se você estivesse numa sala de cinema, por exemplo. Então, se você for uma pessoa não tão exigente em questão de qualidade do áudio, eu diria que a qualidade talvez seja o suficiente, mas eu acredito que muito provavelmente muitas pessoas vão querer comprar algum aparelho de som externo para estar melhorando a qualidade de som. Vale a pena mencionar que esses projetores aqui, eles possuem conectividade Bluetooth, então se você tiver uma caixinha de som, vocês conseguem conectar via Bluetooth para o som do projetor sair na outra caixinha de som, seja o som ali de um filme ou de um jogo de videogame, por exemplo. A gente testou, funciona legal.
Entretanto, tem um atraso no áudio, ou seja, acontece uma coisa no filme e a gente percebe que no áudio não é exatamente ao mesmo tempo que acontece no áudio, sabe? Existe ali um pouquinho de atraso que a gente consegue perceber, o que provavelmente vai incomodar algumas pessoas mais exigentes nesse sentido. Nos nossos testes, a gente deixou os projetores aqui ligados mais ou menos por 5 horas direto, até um pouco mais que isso, e se ele esquenta muito ou não, a resposta é não, pessoal. Nos nossos testes eles não esquentaram muito, a gente deixou ele ali ligado por um pouco mais de 5 horas, depois eu peguei o projetor, toquei lá na lateral, embaixo, em cima, e não parecia que estava mais de 5 horas ligado. Se alguém tivesse me falado que estava ligado só por 1 hora, eu teria acreditado, porque realmente não esquentou muito, o que é algo positivo aí para o projetor. Em relação ao barulho que ele faz, quando está ligado, ele faz sim um barulho, como se fosse um computador ligado, trabalhando em alguma coisa um pouco mais pesada, só que não é o suficiente para incomodar, tá? Na hora que você está vendo alguma coisa, como por exemplo um filme, o som do filme é alto o suficiente para encobrir o som do projetor, então quando você está usando o projetor, você nem percebe que ele está fazendo um barulho, então não é algo que eu acho que deva incomodar vocês. Outra coisa interessante em relação ao projetor é que aqui embaixo ele tem o suporte para você colocar um tripé. Então você consegue colocar ele num tripé para deixar ele mais alto, mais reto, ter uma facilidade maior na hora de conseguir focar a imagem. E também vale a pena mencionar que se você quiser instalar ele de cabeça para baixo também você pode fazer isso sem problema. Ele tem lá na opção, no menu dele, a opção de inverter a imagem para você conseguir colocar ele de cabeça para baixo, caso você também queira. Vamos falar agora então sobre a qualidade de imagem do projetor, que eu acredito que seja o mais importante. Vamos começar falando sobre os 2 ajustes que o projetor possui aqui para estar focando melhor a qualidade de imagem aí na sua parede. Bem, ele possui 2 ajustes. O primeiro ajuste, que é esse ajuste aqui, é o ajuste normal de foco. À medida que você vai afastando o projetor da parede, você vai mexendo aqui para estar ajustando melhor o foco, para não estar ficando meio desfocado, sabe? Então, basicamente, esse é o primeiro ajuste que tem. O segundo ajuste é esse aqui de trás, que você também consegue mexer, e ele basicamente funciona da seguinte forma. Se você for colocar o projetor assim, mas tiver que fazer assim por algum motivo para aumentar ali a imagem na sua parede, para fazer com que a imagem fique mais alta, a imagem ela vai ficar um pouquinho deformada, digamos assim. Por exemplo, se eu colocar a imagem assim, no caso, se eu colocar o projetor retinho, a imagem vai ser um retângulo perfeito. Se eu fizer assim com um projetor, ele não vai mais ficar um retângulo perfeito. A imagem vai ficar meio que assim e meio assim para baixo, sabe? Não é um retângulo perfeito. Ela vem um pouco assim e faz assim. Então é basicamente isso que acontece quando a gente faz assim com o projetor. Esse ajuste aqui do lado, ele serve basicamente para consertar esse problema. Então, com esse ajuste aqui, mesmo que o projetor ele fique meio levantadinho assim para cima, tu consegue fazer com que ele fique num retângulo mais próximo da perfeição, digamos assim. Entretanto, tem um detalhe, tá, pessoal? Caso você use o projetor dessa forma assim, com ele meio levantado, e caso você seja obrigado a usar esse recurso aqui, né, o segundo ajuste aqui de trás, vai funcionar certo, vai funcionar bem, só que tem um detalhe, tá? Se vocês forem obrigados a utilizar esse segundo ajuste aqui de trás, caso vocês forem colocar o projetor assim, vai ficar mais difícil de você conseguir fazer um foco quase que perfeito, digamos assim. Se você deixar o projetor reto, fica muito mais fácil de você conseguir ajustar o foco por esse primeiro ajuste aqui da frente. Caso vocês façam isso e tenham que utilizar o segundo ajuste aqui de trás, já fica um pouco mais difícil para vocês conseguirem um foco aceitável, digamos assim. Então o ideal mesmo é vocês conseguirem colocar o projetor numa altitude alta o suficiente para que ela projete na sua parede numa altura que esteja boa para vocês e que não seja necessário fazer assim. Basicamente seria isso. Se for necessário, ok, você pode fazer isso, só que já fica um pouco difícil de ajustar o foco na parede. Então o ideal mesmo, eu acho que seria você ter um tripé ou então ter um local alto o suficiente para conseguir colocar assim sem ter que fazer isso, tá? Então, basicamente, esses são os 2 ajustes que possuem o projetor. Em relação à qualidade de imagem, o projetor ele possui aí 5.500 lumens, e quando a gente testou o projetor, realmente deu para perceber, por exemplo, que ele tem um brilho que é bem mais forte, por exemplo, comparado ao VP1. Então sim, realmente é um projetor com um brilho maior do que alguns outros projetores da mesma marca. E na prática, quando a gente está utilizando esse brilho mais forte, a principal vantagem é poder utilizar o projetor em ambientes mais iluminados. A principal diferença, eu diria, é quando você está assistindo esse projetor com a luz acesa
e ainda por cima você está assistindo um conteúdo que é escuro, como por exemplo um filme de terror. Nesse momento que ter lumens a mais vai se mostrar mais vantajoso quando você estiver assistindo com a luz acesa, por exemplo. Porque se você estiver assistindo, por exemplo, algum conteúdo muito colorido, ou então alguma coisa que já é naturalmente muito iluminada, talvez ter mais lumens talvez não faça tanta diferença comparado a um projetor com menos lumens. Entretanto, se você estiver vendo algum conteúdo, provavelmente alguma hora lá a imagem vai escurecer, vai para um ambiente mais noturno, e nesses momentos ter lumens a mais, como é o caso do VP8, vai se mostrar mais atraente, né? Vai ser algo melhor caso você esteja assistindo com a luz acesa, por exemplo. Em relação à qualidade de imagem em si, eu diria que ele consegue fazer uma qualidade de imagem boa levando em consideração o preço dele, tá? Então sim, eu fiquei satisfeito com a qualidade de imagem. Eu acho que as cores que ele consegue entregar, incluindo aí também junto com a quantidade de lumens que ele tem, consegue fazer uma imagem atraente o suficiente para criar um clima bastante imersivo na hora de você estar lá, por exemplo, jogando um jogo ou vendo um filme ou alguma série, por exemplo. O nível de contraste do projetor, entretanto, eu acho que poderia ser ainda um pouco melhor do que ele é. O fato desse projetor ele ter mais lumens, por exemplo, muito provavelmente faz com que seja mais difícil ele conseguir ter um contraste melhor, porque como ele tem mais lumens e a imagem fica mais brilhante, fica mais difícil do projetor chegar a um nível de preto mais próximo da perfeição, digamos assim. Então, quando o projetor está projetando uma imagem que deveria ser uma imagem preta, ela puxa muito para um tom cinza, e por conta disso o contraste talvez não seja tão bom quanto poderia ser, mas muito provavelmente isso acontece por causa do lumens a mais que esse projetor tem. Então ele meio que ganha de um lado e perde de outro, digamos assim. Mas de forma geral, se fosse para dar um veredito final, eu diria que sim, eu fiquei bastante satisfeito com a qualidade de imagem do projetor quando a gente avalia de todos os ângulos, todas as vantagens e desvantagens que o projetor tem nesse quesito. Outra coisa que também vale a pena mencionar é o seguinte, provavelmente o que eu vou falar agora também é influenciado pelo fato do projetor ter aí 5.500 lumens, que algumas cores em específico elas dão meio que uma distorcida, sabe? A gente já fez ou então vai fazer, não sei se a gente já postou ou ainda vai postar, mas em algum momento no canal vai ter um vídeo comparativo desse projetor com o VP1 Pro. E lá a gente consegue ver bem a diferença de cor em algumas imagens específicas. Então, por exemplo, quando a gente estava produzindo uma imagem lá do jogo do Homem-Aranha, tinha uma construção na nossa frente e a construção tinha uma tonalidade meio que amarela. O projetor, ele, em vez de puxar para um amarelo, ele puxou para um amarelo, só que querendo pender um pouco para um vermelho, sabe? Então talvez isso possa acontecer com o projetor não ter alguma cor tão fiel assim, dependendo do que você estiver vendo, mas no final das contas eu não acho que isso deva ser alguma coisa para você se preocupar, tá? Mas eu acho que é um detalhe importante de estar ressaltando que o projetor algumas vezes não vai estar reproduzindo fielmente a cor que deveria estar, mas é algo que todos os projetores, querendo ou não, vão passar por esse tipo de problema, mas eu acho que é importante estar ressaltando aqui. Outra coisa que eu acho importante de mencionar é a distância que o projetor tem que ficar em relação à parede. Se vocês olharem no site, vocês vão ver lá que eles falam que o projetor tem que ficar mais ou menos aí de 1,5 m a 5 metros de distância para manter um bom foco e uma boa qualidade de imagem. Aqui no canal a gente até testou um pouco mais longe que isso, tá? 5 metros e 20 centímetros mais ou menos, e ainda assim o projetor estava com uma qualidade de imagem boa, conseguindo focar bem a imagem na parede, o que a gente ficou até surpreso, né? Porque o site fala lá até 5 metros, a gente forçou um pouco mais que isso, e ainda assim o foco do projetor funcionou muitíssimo bem. A gente até ficou com a sensação que poderia afastar mais ainda, e ainda assim o foco do projetor daria conta. Em relação ao tamanho de imagem, se você chegar ali aos 5 metros de distância da parede, um pouco mais, a gente vai conseguir mais ou menos ali umas 200 polegadas, então é uma imagem realmente bastante grande, e é legal porque outros projetores da mesma marca não conseguem, por exemplo, alcançar 5 metros de distância da parede. Na verdade, até consegue alcançar 5 metros de distância, mas se alcançar 5 metros de distância, o foco não dá conta e não consegue focar, mas não é o caso desse projetor aqui, tá? O VP8 pode sim ficar a 5 metros, como a gente testou até mais do que isso, e ainda assim ele consegue focar bem o suficiente para a gente conseguir ver algum conteúdo de forma satisfatória. Então, se você tem aí bastante espaço na sua casa, eu acredito que o VP8 seja sim uma opção bastante atraente para vocês. Em relação à resolução do projetor,
ele possui a resolução aí Full HD, mas nativamente ele vai reproduzir ali na sua parede, por exemplo, imagens nativamente a 720p, que já é HD, entretanto não vai ser nativamente Full HD 1080p no caso, e sim 720p. Outro recurso interessante de estar mencionando aqui é que o projetor ele possui o recurso de espelhamento de tela. Então, por exemplo, se você tiver um celular Android, você consegue espelhar a sua tela através do Wi-Fi, e se você tiver um iPhone, você consegue espelhar a sua tela no projetor através de um cabo que você conecta diretamente aqui no projetor. A gente fez os testes utilizando o iPhone via cabo, funcionou bem até, a gente conseguiu conectar e automaticamente já estava funcionando, era só conectar o cabo aqui, o cabo no iPhone e funcionou. Entretanto, alguns aplicativos, como por exemplo Netflix, podem não funcionar porque eles possuem lá algum bloqueio, pelo menos aqui nos nossos testes não funcionou adequadamente, ficava dando mensagem de erro. Mas para entrar no YouTube, por exemplo, funcionou certinho. Já quando a gente foi testar um celular Android via conexão Wi-Fi, a gente teve bastante dificuldade de conseguir, então não é algo que é tão fácil assim, tá? Pode ser que vocês tentem na casa de vocês e passem uma certa dificuldade, pelo menos a gente passou uma certa dificuldade aqui para conseguir fazer funcionar. Então o ideal, pessoal, se você quiser realmente ter alguma coisa ali para espelhar a tela do seu celular aqui no projetor, seria comprar algum Chromecast, por exemplo, ou qualquer outro tipo de aparelho para estar fazendo essa função, porque se for depender só do projetor em si, não é ali 100% confiável que vai ser tão bom quanto você provavelmente gostaria. Agora o resumo final, pessoal. Será que vale a pena estar comprando esse projetor? Será que eu compraria, por exemplo? Sim ou não? Então vamos lá. E para responder essa pergunta, a gente também tem que levar em consideração o preço do projetor, e a gente está falando de projetores aí de entrada, basicamente, não são projetores tão caros comparado a vários outros projetores que a gente tem no mercado. Se fosse responder a pergunta se eu compraria o projetor sim ou não, a resposta baseada nos testes que a gente fez é sim, pessoal. Eu compraria o projetor por alguns motivos básicos, basicamente dois. Primeiro, que ele consegue projetar imagens grandes o suficientes para criar aquele clima de cinema, então eu acho isso bastante interessante. E ele consegue projetar essas imagens grandes mantendo um bom nível de foco, o que eu acho muito importante, então é um ponto positivo para o projetor. Outro ponto importante é que, levando em consideração o preço, eu também diria que ele tem uma boa qualidade de imagem. Eu acho que o preço do projetor poderia sim ser melhor, assim como o nível de contraste poderia ser melhor, mas levando tudo em consideração, especialmente o nível de preço e o tamanho da projeção, eu diria que a qualidade de imagem dele é sim uma qualidade boa o suficiente. Eu acredito que vale sim o custo-benefício do projetor. Algumas coisas, como qualidade do áudio, por exemplo, eu gostaria que fosse melhor, mas levando em consideração o preço, realmente eu entendo que seria difícil fazer algo melhor do que a gente tem aqui, mas já é ok aí para quem não quiser investir numa qualidade de áudio superior, apesar do fato do que eu acho que seria assim interessante. Então, se fosse para fazer um resumo geral, é um projetor que eu compraria e estaria recomendando baseado nos testes que a gente fez aqui. A gente não teve nenhum tipo de problema. A única coisa que eu recomendaria é, se você quiser comprar um projetor, pelo menos no meu caso, é ver se você tem uma distância boa o suficiente para pegar esse projetor e colocar sem precisar fazer isso daqui, porque senão tu vai ter que usar esse ajuste aqui e isso dificulta na hora do foco. Se você tiver uma distância, ótimo. E outra coisa que eu acho interessante também de ter seria, como eu falei, ou um Chromecast, ou um notebook para conectar pelo HDMI, ou algum videogame para deixar conectado, porque facilita para entrar no YouTube, para entrar no Netflix. É muito mais prático do que se você for tentar utilizar o espelhamento de tela, que o projetor já possui esse recurso, só que não é tão simples assim de estar utilizando. Então, um resumo geral, basicamente seria isso que eu falei agora. Como eu mencionei, pessoal, é bom ressaltar que esses aqui são projetores que rodam nativamente a 720p. A Blitzwolf possui um outro projetor que roda nativamente a Full HD, 1080p, que no caso é o VP6, só que ele custa um pouco mais caro, ele custa basicamente o dobro ou um pouco mais que o dobro desse projetor aqui, depende aí se tiver alguma promoção rolando ou quando você estiver vendo aí esse vídeo em específico. Então é uma coisa para você também levar em consideração, se você está disposto a pagar
um pouco mais que o dobro ou o dobro para investir em um projetor um pouco mais caro, mas que consiga entregar uma imagem aí nativamente a Full HD. Então é uma coisa aí que talvez vocês podem estar levando em consideração também. Sempre lembrando, pessoal, que o link onde a gente fez a compra do projetor vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Em relação à taxação, pessoal, eu falei que eu ia falar lá no começo, né? Até já estava esquecendo, mas vamos lá. Sim, pessoal, quando a gente compra um projetor, normalmente a gente está sendo taxado, tá? Nem sempre a gente é taxado, às vezes não é, mas geralmente sim, a gente está sendo taxado e vocês podem estar se perguntando quanto é que custa essa taxação. Em média, R$100, R$150 que a gente está sendo taxado e tem que pagar. Uma informação que eu acho que vale a pena mencionar é que quando você for comprar o projetor, o site dá a opção de você pagar um preço um pouquinho mais caro, depende aí do projetor que você está comprando, às vezes é 10, 15 reais a mais, só que pagando esses 10 ou 15 reais a mais, caso o projetor seja taxado ao chegar no Brasil, você vai lá, paga os R$100, por exemplo, da taxação, mas o site devolve depois esse dinheiro para vocês. Então, basicamente é o seguinte, você vai lá, compra esse projetor, paga uma taxa a mais, lá de 10, 15, 20 reais a mais no site, e caso o projetor seja taxado aqui no Brasil, você vai pagar esse preço da taxação, mas o site depois vai te devolver esse dinheiro. Então eu acho que é um recurso aí interessante para estar utilizando, caso você tenha medo aí de ser taxado ou não. Outra coisa que eu acho importante mencionar é o seguinte, na hora de estar comprando o projetor vai ter a opção lá de selecionar plugs diferentes para você encaixar na tomada. A gente recomenda vocês colocarem um padrão europeu, que é um padrão que funciona aqui no Brasil, então fica a dica também disso. Sempre lembrando, pessoal, o link vai estar aqui embaixo para vocês estarem fazendo a compra no mesmo local que a gente também fez, e aí fazendo a compra por lá vocês também vão estar ajudando bastante o canal. A gente agradece a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Se vocês já tiverem esses projetores, quiserem deixar o feedback de vocês aqui embaixo no campo de comentários, a gente também agradece. Se puderem deixar um gostei para apoiar o vídeo, a gente também agradece. Se puderem se inscrever e se já for inscrito, valeu de verdade, pessoal. A gente também agradece bastante. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!